Tá entendendo? E aí, cara de otária? Tua pedaça. E aí é o seguinte, que eu vou com aqui e vou explicar pra vocês. Eu quando como comida assim, eu fico com a minha barriga, parece que tá grandona, tá entendendo? Mas eu acho que a minha barriga, ela fica assim por causa do olho gordo dessa rapariga em cima da comida que eu como, tá entendendo? Tá entendendo? Aí tipo assim que eu tava falando, tá entendendo? Como as pessoas descobriram esse julgamento da Ivone que nunca aconteceu na vida dela e tanta gente foram condenados e mortos inocentemente depois da minha morte o que aconteceu também quando Jesus foi crucificado, tá entendendo? Aí o que foi que passou a acontecer? Porque elas querem ser tão inteligentes e eles ajudando elas, tá entendendo? Algum deles. Então é tipo assim, por exemplo, antigamente, é só um exemplo para vocês que são inteligentes entender. É porque até para elas, com a ajuda deles, me condenar por causa de um pum que eu solto, elas e eles, a família inteira que tá por sair de conta, não podia soltar pum. E mesmo iam ser condenados por condenarem quem soltar pum, porque ninguém ia soltar na cara deles, tá entendendo? Aí elas, com a ajuda deles, foram querer querer complicar minha vida pelo que eu comia, pelo que eu como. Só que o que é que as raparigas, filhos e famílias e cafetinos e família comem? Porque se eles vivessem só respirando o ar, o ar natural que é da natureza, ainda estavam dependendo do ar puro de Deus, tá entendendo? Então, são cafetinos que deveriam prestar atenção antes de terem feito essas péssimas escolhas, porque além de escolherem um bando de mendiga, até o triplo do dobro de mendiga de quem não tem nosso sangue, aquelas que na verdade têm meu sangue, que não eram ricas, mas pelo menos tinha alguma coisa na vida, até um terreno, uma casa que não tem mais, perderam até a vergonha na cara. Tá entendendo? E aí é tipo assim, que logo essa situação vai explodir, tá entendendo? O significado do banco do réu pro tribunal do crime. Aí dizem que o capanga de um João ainda escolhe a Natasha. Pois é, ele deveria prestar atenção. Se ela era rica o suficiente
até para ele não perder a moral e a dignidade e ficar na miséria. Assim que nem que escolheu a Juscelene, assim que quem transou com a Zélia também. A Ivone já sabe que é uma desgraça e o Domingo do olho gordo, né? Bom, para as pessoas irem morrendo mais rápido, elas aqui, com a ajuda deles, passaram a complicar as pessoas através das palavras, do diálogo. Porque no meio dessas pessoas tem gente da minha família que são consideradas analfabetos, mas tem pessoas sábias que fizeram até faculdade. Por exemplo, é só um exemplo só para vocês descobrirem o que está acontecendo. Se, por exemplo, antigamente era pipo, né? Coloca o pipo na boca dessa menina, desse menino, embala, balança para ele dormir, ou para ela dormir. Ah, porque a minha filha e meu filho sem o pipo não dorme. Através dos estudos, tá entendendo? Avançado, os pipos não existem mais, é chupeta, tá entendendo? Porque ainda tem gente daquele tempo ainda que ainda fala pipo, também fala chupeta, tá entendendo? Por exemplo, coloca essa chupeta na boca desse menino, dessa menina, pra parar de chorar. Coloca a chupeta na boca da menina ou do menino pra chupar e parar de chorar. Pessoas que têm uma profissão, que estudaram, é assim com aquela... Não é que essa minha família não fale com educação, mas tem um jeito diferente de falar. Mãe, levanta, por exemplo, se tiver numa sala de audiência, alguma coisa tipo assim, mãe, ou tiver num hospital, tá entendendo? Enquanto tá esperando outras crianças se consultar, tá entendendo? O médico, quem trabalha na justiça, fala assim, mãe, levanta um pouquinho com o seu filho, pega a chupetinha, coloca na boquinha, anda um pouquinho, né, que vai aliviar, porque tá agoniadinho, tá entendendo? Tá assim, tá entendendo a quentura, alguma coisa ele tá sentindo. Aí tudo isso elas vão usar e eles ajudando, tipo assim. Porque os adultos é assim, entre quatro paredes, mandam a mulher fazer uma chupeta, uma chupetinha, chupa, engole, tá entendendo? Então, me diz uma coisa. Quem são elas para querer... Quem são elas? Com o Domingo e com a ajuda deles aqui, ó. Quem são eles para querer dominar o mundo com a péssima educação que elas não têm, a falta de inteligência que elas não têm? E eles, se na verdade antes tinham um pouco de inteligência, não tem mais. Tá entendendo? Esses dias eu falando, o Moisés cortou o cabelo do Samuel, ficou assim, cabelo bem baixinho, entendeu? Aí eu falei assim, Samuel, tu tá engraçado, tu tá parecendo um periquito. Bom, isso foi uma palavra que para elas era uma alegria, elas me complicar e eles ajudando, pois é. Mas periquito é uma ave verde, mas quando a fêmea, o macho, faz o ninho na casa de cupim, que vai beliscando, faz aquele buraco, coloca alguma coisa lá. Ó, as periquitas, elas colocam o ovo lá. Então, quando os periquitinhos nascem do ovo, são peladinhos. Entendeu? Aí, por exemplo, no Beradão, gente da minha família criava muito periquito, assim, papagaio. Aí pegava o milho, pilava no pilão, então no moinho, no pilão, para fazer o mingau. E aí quando ia dar na colher, aquela ligeireza, sabe? Tanto o periquito como o papagaio, ou uma corica, alguma coisa assim dele. Só que sobre esse assunto que eu tô falando, a minha família, meio que meu pessoal não tava sabendo. Tá entendendo?
Bom, dizem que, ó, eu fico assim, porque o verdadeiro pai dos demônios, que é o meu pai, ele é inteligente, ele não é burro não. Ele nunca me trocaria pela Natasha, ou a Jocilene, ou a Ivone, a Zélia, ou qualquer uma dessas raparigas, não. Ele ia querer ficar pobre? Ele ia querer virar um miserável, um mendigo? Mendigo que eu digo assim, na miséria. Que a miséria dessas raparigas, mano, não tem como consertar, não. O meu irmão, que é filho do pai dos demônios, que é o meu segundo cabeça, meu segundo chefe. Ele não é burro, ele não é burro, ele é inteligente. Nunca que ele, o verdadeiro mesmo, nunca que ia abandonar a cabeça, a primeira cabeça dele, a primeira chefa dele, para ficar com a Natasha, ou com a Jocilene, ou com qualquer uma dessas raparigas. Não, porque ele não queria ficar sem moral, sem dignidade, sem caráter e virar um miserável também, tá entendendo? Mas, pelo que eu ouvi algumas raparigas falando, uma falando para outra, se acalma. Se acalma que o cabeça dela já tá na nossa mão, o chefe dela já tá na nossa mão, nós vamos fazer com ele o que nós quiser. E aí nós vamos enganando ele, ele não vai saber da verdade mesmo, e quando ele fizer a repartilha com nós, nós da fim dele, porque ele fazendo o que elas queriam, ele nunca ia saber de mim, e nunca ia se aproximar de mim, nunca ia ficar comigo, entendeu? Porque é assim que elas fazem com os homens e com os meus cabeças. Elas terem na mão, nem que seja transando, ou a filha delas transando, para elas terem eles na mão, porque aí eles vão ter que fazer o que elas querem, tá entendendo? Que nem o pai do Benjamin passou a fazer a vontade e os gostos dela. E o que foi que aconteceu com o pai do Benjamin? Nem direito de ficar aqui ele não teve mais pela lei, tá entendendo? Principalmente ter se livrado do nosso filho. Tá entendendo? E aí ela estava armando para esse meu cabeça, esse meu chefe. Tinha duas opções. Ou elas matavam ele depois que ele fizesse a repartilha com elas, ou davam um jeito dele para cadeia. Agora eu não sei se esse meu cabeça, esse meu chefe, tá entendendo? Ou se é um dos capanga que armaram para ele escolher a Sarajane e não eu. Só que a Sarajane não tem nada a ver, era uma forma de complicar a vida da minha filha. Para inocentar a Natasha com a Jocilene, a Zélia, a Chica, a Ivone e as outras, tá entendendo? É onde ele ia se complicar. E aí queriam colocar esse julgamento no nome da Sarajane, para ser condenada por adultério, blasfêmia, calúnia, defamação, prostituição, ser uma péssima filha e cobiçar o meu lugar. Assim que nem meus filhos estavam como péssimos filhos. A minha filha e meus filhos, elas, com a ajuda deles, armaram para cima da minha filha e dos meus filhos como se eu fosse morta pela mão das minhas próprias filhas e dos meus próprios filhos, porque eu já ouvi elas estarem falando que ia dar certo. Jogar a culpa para cima da minha filha e dos meus filhos. Como, por exemplo, dizer, a vítima ia morrer pela mão das próprias filhas e pela mão dos próprios filhos dela, tá entendendo? Aí agora a Ivone com a Natasha e o Domingo, a Jocilene e a Zélia, que deve estar por aí, e elas aqui, estavam armando pro pai da Vitória ser preso em flagrante. Porque aí o Mateus ia ser preso em flagrante e o pai do Benjamin ia ser preso também. Então elas achavam que entrava aqui dentro e me furava tudinho e matava o Moisés com o Gabriel e os outros meus filhos, tá entendendo? Só que tem gente de olho na Eduarda. Porque a Eduarda tá enganando o Mateus pelas costas. Que a Eduarda
Não tô falando mal dela não, mas isso aí eu já venho aconselhando ela há muito tempo. Porque eu ouvi o irmão dela, o Raimundo, falando no tempo que estavam dormindo aqui nesse quartinho que eu ajeitei, que tá até nos vídeos no meu Facebook, quem vê. O Raimundo falou pra Eduarda, viu, Eduarda? Bem que a mamãe e o papai falou que tu ia se arrepender de ficar com o Matheus, porque além de ele ser pobre, é noiado. Mas ela acha que ela tem direito em alguma coisa. E parece que ela negociou com a Natasha, a Juscelene, a Ivone, o Domingo e gente daqui, a identidade da mãe dela e do pai dela, que no qual a família dela todinha, mano, vai morrer de graça. Pra ela conseguir o lugar que ela queria, tá entendendo? E eu já conversei com os pais dela que vieram aqui, eu conversei sobre isso, pra conversarem com a Eduarda. Porque, ó, se o Matheus não trabalhar e até ela, eles dois trabalhando, prosperando junto, aí se o Matheus morrer primeiro do que ela, tem direito. Mas do jeito que ela entrou aqui dentro, com a intenção que ela queria, ainda programaram um chip na memória dela que não tem nada a ver de terem programado, tá entendendo? Aí ela não controla a memória dela. Tá que nem minha filha e meu filho e muita gente da minha família. Tá entendendo? Porque a Sara Jane não pode, não tem como a Sara Jane ficar com esse homem e os dois tá ricos e eles dois irem pagando a dívida da Ivone. A dívida da Natasha com a Juscelene, a Ivone e as outras raparigas, e o Domingo e o pai do Benjamin. E a família inteira. Não tem, porque a Sara Jane com esse homem, todos os dois estão pobrezinhos. Porque a Sara não é rica, a Sara não tem nada a ver. Isso é herança que nem eu, porque eu sou uma herança que não tem nada a ver com as minhas crianças. Então armaram pra cima da Sara. Elas armaram pra cima da Sara. Inveja que tiveram dela. Que daqui eu já ouvi elas estarem falando. Foi inveja mesmo que nós tivemos da filha dela por ser bonita e querer ser patricinha, metidinha. Mas meus filhos, eles têm esse jeito de ricos porque eu não sou pobre. Agora eu tenho um jeito de simples porque eu sou simples mesmo, mas não sou pobre. Tá entendendo? Então o jeito dos meus filhos é mais assim, sabe? Como, por exemplo, eu sendo rica, se eu fosse uma pessoa metida, orgulhosa, alguma coisa tipo assim, tá entendendo? Mas os meus filhos, eles não são orgulhosos, eles só são assim, esse jeito de, sabe? Se puderem andar bem vestido, andam bem vestidos, se sentem bem, tão felizes no meio dos amigos, no meio das pessoas. E isso causa inveja aos olhos delas, tá entendendo? E de muita gente da família dela e muita gente da família dos cafetinos, até aos olhos de alguns cafetinos, tá entendendo? Então era uma forma da Sara Jane ser morta. Porque a Natasha tá com os documentos copiados da Sara Jane e o DNA. A Juscelene também, a Zélia e outras aqui, tá entendendo? Só que a chave da Sara Jane não é que nem a minha chave. A chave da minha filha e dos meus filhos só são cópia da minha chave. É impossível elas aqui, com eles aqui, matarem meus filhos e receberem alguma coisa. E ficarem usando as identidades da minha filha e dos meus filhos como se elas fossem minha filha. E que fosse usar a identidade dos meus filhos fosse meus filhos para continuar sendo ricos. Isso é impossível. Ainda agora eu tava falando. Antes desses cafetinos escolher essas cafetinas, primeiramente eles tinham que fazer o teste se elas tinham um pouco de inteligência, mesmo sendo pobres, principalmente Natasha e Juscelene e Zélia, tá entendendo? E a Ivone sendo uma desgraça, tá entendendo? Mas não, foram se iludir. Parece que a inteligência deles sumiram. Porque até para as partes íntimas dela parece que tem valor para eles, elas têm que estar com o olho gordo em cima das minhas partes íntimas. E o que diabo que uns homens desse fazem com um bando de mulher dessa? Porque eles mesmo podiam dizer, não mulher, que negócio é esse? Eu estou vivendo contigo, não estou vivendo com a Andréia que está lá dentro daquela casinha de madeira. Então qual é a de vocês? Porque entre quatro paredes vai ficar eu com
contigo, cada marido de fachada falando para suas mulheres de fachada. É nós que vamos ficar entre quatro paredes, é nós dois. Como é que eu vou manter um relacionamento sexual com vocês e vocês com o olho gordo em cima das partes íntimas da vítima? E aí, que tesão eu vou ter para transar com vocês? Nenhuma. Aí eu vou ter que sentir tesão para transar com a vítima e não com vocês. Então, tudo isso eles deveriam usar a inteligência. Porque até para elas achar que são felizes na vida e continuar dormindo dentro desse pesadelo, sonhando dentro desse pesadelo, que ninguém quer dormir junto com elas e sonhar dentro desse pesadelo, elas têm que estar dia e noite se espelhando a mim. E perturbando a vida da minha filha e dos meus filhos, que nem ainda agora eu estava ouvindo a rapariga com alguns cafetinos falar. Ah, porque a filha e os filhos dela vão para cadeia por fazerem falsas denúncias contra a mãe deles. Contra a mãe dele. Contra a mãe deles, tá entendendo? Que é eu. Pois é. Mas as minhas crianças que já tinham nascido, que já estavam grandezinha, os adultos, tanto Ivone como a Natasha, Domingo, Francinete, Chica, até o pai do Benjamin, quer dizer, depois a Juscelene veio para aí, envolvendo alguns cafetinos. Quer dizer, eram os adultos que ameaçavam a minha filha e meu filho. Olha, se tu não falar isso e aquilo da tua mãe, se tu não falar, Laurinda, nós mata o teu irmãozinho, nós mata a tua irmãzinha. Se tu não falar, Sara Jane, nós mata a Laurinda, nós mata o Mateus, teu irmãozinho, nós mata até tua mãe. E muitas vezes os meus filhos mentiam para salvar a minha vida e com medo de serem mortos também, tá entendendo? Só que foram crescendo. E tá lá. Porque é desse tamanho os relatórios das falsas denúncias que meus filhos fizeram contra mim. E já faz tempo que eles aqui jogaram pacotes e malote na mão de uma mulher que trabalha lá em frente às 3 caixas d'água. Quando você entra, tem uma sala grande, tá entendendo? Lá é o cartório. Que era para ela escrever mais coisa para complicar mais a minha filha e meu filho, tá entendendo? Tá entendendo? Esse negócio de falarem para o Mateus com Moisés e o Gabriel e meus filhos que a Sara Jane mandava bater nos irmãos dela e a Laurinda também. Aí os meninos acreditaram. Quem mandava bater no Mateus e nos meus filhos, tudinho, era a Natasha. Natasha, Chica, Zélia, Ivone, Domingo, eles aqui. Principalmente as raparigas. E depois, quando a Juscelene veio morar aí. Com a ordem do próprio pai de Benjamin. Vocês estão pensando que a Sara Jane e a Laurinda já não apanhou por aí? Meus filhos apanhavam. E cada vez que eles apanhavam das pessoas por aí, mandado delas e deles aqui com a ordem do pai de Benjamin, ai da minha filha e dos meus filhos se falasse para mim o que tinha acontecido, porque eram ameaçados com a seguinte ameaça. Olha, se vocês falarem para a mãe de vocês o que eu vou falar agora, a mãe de vocês vai fazer pior com vocês. Quem mandou fazer isso e aquilo com vocês foi a própria mãe de vocês. Aí meus filhos se revoltando comigo, pensando que eu era uma monstra. Por isso que ficaram assustados com medo de mim. Sabe quantos filhos é vítima e mãe também? Um monte. Agora que nem passou gente aqui mandando elas e gente aqui criar vergonha na cara, que o que queriam eram as plantações de tabaco. Pois é, então por que elas também não foram plantar tabaco? Porque aí elas iam querer meter a mão nas fábricas também, não é verdade? Mas é positivo. Não estou mentindo. Hã? Eu já ouvi voz de rapariga falar que a voz de algum cafetino, que o pai da Vila Vitória também tá ajudando, tipo, complicar a minha vida e colocar a Emanuele como ter seu valor e a Letícia até como de ouro para ter valor. E principalmente a Letícia, tá entendendo? E desvalorizar a Vila Vitória. Eu tava falando, se isso for verdade, é por isso que vocês armaram para prender o pai da Vila Vitória para ser condenado pela justiça à prisão perpétua. Com uma semana vocês mandarem matar ele lá e por semana vocês matarem quantos vocês quiserem da família do pai biológico da Vila Vitória. Ainda vão dizer que é o pai do Benjamin que tá matando e eu... Tá entendendo?
Porque quem registrou a Vitória com 7 anos que eu estava sem registro foi o pai do Benjamin, mas com a identidade do pai do Matheus. Ainda vão dizer que é o pai do, ainda vão dizer que é o pai do Benjamin que tá matando a família da Vitória. Bom, eu não vou duvidar, tá entendendo? Porque os dois terríveis traidores mesmo, que tá em primeiro lugar, é a Natasha com o pai do Benjamin. Aí aqui entra a Ivone, as outras raparigas, a Ivone com a Jusilene e as outras raparigas todinho. Mas os dois traidores mesmo, os dois traidores mesmo que tá em primeiro lugar é a Natasha com o pai do Benjamin. Os dois primeiros traidores, mentirosos, enganadores é a Natasha com o pai do Benjamin. Tá entendendo? E aí depois que a Jusilene veio morar aí tá eles três, tá entendendo? Que a Ivone já é uma desgraça, traidora com o Domingo e a Zélia. Tá entendendo? O pai do Benjamin, ele não é o pai da humanidade no qual a humanidade escolheu, pensando que ele era o pai, porque ele parecia com esse homem no qual seria o pai, tá entendendo? Então é por isso que ele não tem amor na humanidade, ele não tem amor nem no Benjamin. Ele tem amor nele mesmo, para querer ficar bilionário, tá entendendo? É por isso que o pai do Benjamin falou que entre todas as raparigas que ele escolheu foi a Natasha com a Ivone. Porque a Ivone sendo um amor antigo da vida dele, ele sempre esteve do lado da Ivone desde quando eles eram adolescentes. E depois que a Natasha fez o pacto com ele, que ele comprou a alma da Ivone, porque a Natasha vendeu pra ele fazer o pacto com ela e ele colocar ela na minha frente. Aí é por isso que a mulher mesmo do pai do Benjamin é a Natasha. Ou a Natasha ou a Jusilene. Então na verdade, é as 4 misérias que ele deveria estar junto. É as 3. É as 3 misérias que ele deveria estar junto. Incluindo 2 maldições, Natasha e Jusilene, que ao mesmo tempo é miséria, pobreza e desgraça, tudo que não presta. Aí junta a Zélia, que é outra miséria. Então era para ele estar com as 3. E junto, ele ia estar com a desgraça da Ivone. Tá entendendo? Ou então até colocasse a Francinete Marreiro da Silva junto com ele também, que é outra que não vale nada. Até a justiça quer distância das cafetinas. Um tempo desse eu ouvi Tari, eu não sei se foi ligação que fizeram, porque dessa HDMI gosta de fazer ligação daqui de trás, daqui, ó, por lado aqui, ó. Mas eu ouvi Tari cobrando de um homem. Cadê? Tu já tá se adiantando aí com os relatórios que era para incluir nesse falso julgamento para mim ser julgado, tá entendendo? Pois é. Mas quem era que tava fazendo isso? Esse que diz que é pai dos demônios e esse outro que falam que é o meu cabeça, meu segundo chefe, tá tudo mendigo, mano. Mendigo. Antes desses quase 21 anos, eles eram tão pobres assim pra estarem sem moral, sem dignidade e falado pela boca das pessoas? Não, né? Olha a situação desses cafetinos. Elas usam o celular, mas elas ficam de olho no meu, principalmente copiando o código, já passando isso e aquilo, como se estivesse com o meu celular na mão delas, tá entendendo? Elas não têm
Elas têm aparelho de celular, não tem? Então por que que elas não usam os aparelhos de celular delas? Por causa da inteligência delas, que não existe. E eles concordam, para eles é uma coisa tão normal que já se acostumaram. Mas ninguém se acostuma. Principalmente ser incomodado ou incomodada se a gente está incomodando. E a gente se sentir desrespeitada se a gente não está desrespeitando. Hã? E se eles estão contando de ganhar alguma coisa com senha, com chave, com código desse Antônio junto com a Sara Jane, vão perder tempo. Quem tá com positivo é eu, mano. Eles aqui não tem reino, não tem trono, não tem império, não tem coroa, não tem polidense, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, não tem não. É falso. Porque é falso o filme. É falso os 3 jogos ligados aos falsos jogos aqui, ó. A ilusão que é verdadeira. Mas usando a ilusão não transformaram porra nenhuma. Só destruíram. E eu sou herança, não sou ilusão. Pois é. Só que vocês socam a Natasha e a Juscelene no cu de vocês. E não gasta mais nem um centavo do meu dinheiro, não come mais nem um pedacinho do meu pão, nem do meu alimento, e pode se retirar da área, da minha área, das minhas propriedades, e procurar outro lugar para vocês ficar. Aproveita e leva a Natasha com a Juscelene e vai levando as porcaria imundice de vocês. Porque dependendo de vocês irem se alojar lá na chácara, vocês têm que entender que até lá na chácara o pai do Benjamin está de favor. Então vocês vão estar de favor. É por isso que ao mesmo tempo eu sou filha do meu pai de sangue, eu não sou. Ao mesmo tempo que eu sou filha da minha mãe de sangue, eu não sou. Por causa da minha mutilação e a minha preparação. Ao mesmo tempo que eu sou irmã dos meus irmãos e até do meu irmão, eu não sou. Ao mesmo tempo que eu não sou da minha geração, mas a cabeça grande e a dona sou eu. Então a geração é minha. Não que eu me apossei